Vamos começar primeiro o que é Apocalipse. De onde surgiu esse negócio? Ou revelações. Ou revelação. Lê para mim Apocalipse capítulo 1, versículo 1. Vamos lá. Revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos, o que em breve há de acontecer. Ele enviou o seu anjo para torná-la conhecida a seu servo João, que dá testemunho de tudo o que viu. Só até aí, tá bom. Só até aqui. Só até aqui. Olha bem, essa palavra que você leu, revelação, até trouxe a Bíblia em grego aqui. Em grego está Apocalipsis tu Iesu Cristo. Apocalipse. Então, em grego tem a palavra apocalipsis. De onde vem essa palavra apocalipsis, que a gente a portuguesa como apocalipse? Eu vou ensinar grego para você e para todo mundo aqui. É fácil. A palavra em grego como é? Apocalipsis. É bem parecido. Bem parecido, fala apocalipse. Na verdade, apocalipse é uma palavra grega que nós aportuguesamos. Entendi. É igual e-mail, que é uma palavra americana que nós aportuguesamos, né? E-mail. A gente fala e-mail, né? É verdade, já virou... Virou internet, né? A gente fala internet, né? Ainda põe ti no final. Apocalipse é a junção de duas palavras em grego. Então, para ficar mais didático para a galera em casa, eu vou explicar essas palavras. Vamos aprender uma primeira palavra em grego aí. A palavra apó. Apó significa algo que está distante de. Que está distante, para fora de. Por exemplo, apóstolo, aquele que foi enviado para longe. Isso é o significado de apóstolo? Apóstolo, aquele que foi enviado para longe, é um emissário. Apostasia é quando você quebra a aliança, você sai para longe, você rompe com alguém que você tinha vínculo. Né? Apoteótico, que está longe nas alturas, e assim por diante. Apogeu que está distante da terra. Gel é terra, apogeu. Então, apó, distante de, ok? Outra palavra que eu quero que o pessoal aprenda é a palavra eu. Tá certo? Eu, em grego, significa bom. Por exemplo, eutanásia, boa morte. Eulália, boa fala. Eugênia, bom nascimento. Eunice, boa vista. Tudo é eu. Agora, calipto significa sombra, cobertura. Calipto é sombra, cobertura em grego. Se eu juntar eu com calipto, forma que palavra? Eucalipto. É verdade. Boa, sombra. Entendi. Boa cobertura. Começa a fazer sentido. Tá vendo? Nós aprendemos 3 palavras aqui em grego. Aprendemos apó, aprendemos eu e aprendemos calipto. Então, apó significa para longe de, eu significa bom, calipto significa sombra. Eucalipto, boa sombra. Se eu tirar a palavra eu, fica apocalipto, para fora da sombra. Isso. O que está fora da sombra está às claras, está iluminado. Então, apocalipse significa aquilo que saiu das sombras, aquilo que está claro. Revelado. O que é revelado é a tradução literal de apocalipse em latim. Velo é o que está coberto. Revelo é o que está descoberto. Então a palavra apocalipse, ela não significa uma coisa obscura, uma coisa tenebrosa, fim do mundo. No apocalipse significa justamente o que é revelado. Por isso que na nova versão internacional, eu estou com a nova Almeida atualizada aqui também, revelação de Jesus Cristo, Apocalipse tu Jesus Cristo. Agora no grego, quando fala Apocalipse de Jesus Cristo, você pode ler isso de 3 maneiras, e as 3 estão corretas e não são excludentes. Apocalipse de Jesus Cristo significa um apocalipse que pertence a Jesus Cristo. Um apocalipse dele, tá certo? Apocalipse de Jesus Cristo. Apocalipse sobre Jesus Cristo. Apocalipse sobre Jesus Cristo. E a terceira maneira é o próprio título, o Apocalipse de Jesus Cristo, ou seja, que Deus deu para mostrar aos servos as coisas que em breve deverão acontecer. Agora que a gente aprendeu o sentido da palavra Apocalipse, de onde que veio essa ideia de escrever de maneira tão complicada assim? Porque parece um paradoxo. Ao mesmo tempo que eu estou falando com vocês aqui, que Apocalipse significa algo que está revelado às claras, parece que em toda a Bíblia o lugar que Deus é menos didático é no Apocalipse, porque é complicado de entender, né? Por que disso? Eu vou explicar a vocês. Na Bíblia tem profecias. E as profecias, o profeta era chamado às vezes para denunciar um rei. Como, por exemplo, o profeta Samuel, que chegou lá e denunciou Saul, o rei de Israel. O profeta colocava o dedo na cara do rei e falava, você está errado. O profeta, às vezes, revelava uma coisa que estava acontecendo aí.
Só que por volta do 7º século antes de Cristo, aproximadamente, 7º século, final do 8º, início do século 7º antes de Cristo, começou a haver um desdobramento da profecia clássica, uma modificação. Essa modificação foram o surgimento de trechos e depois livros, como o livro de Daniel, de profecias que eram apocalípticas e não eram mais clássicas. Qual a diferença de uma para outra? Eu vou dar um exemplo. A profecia clássica começa geralmente com uma expressão, assim diz o Senhor. É. A profecia apocalíptica, ela começa assim, eu vi e ouvi. A profecia clássica é uma denúncia, na maior parte das vezes, presente. É o profeta que chega até o rei e fala, rei, você está em adultério. Como João Batista chegou para Herodes e falou, você está em adultério, você está pegando a esposa do seu irmão. É uma profecia clássica, eu estou te denunciando uma coisa de agora. O Apocalipse, ele fala mais de coisas que vão acontecer no futuro, ou dali até o futuro. A profecia clássica, ela é direta. A apocalíptica, ela é codificada. Fala através de parábolas. A profecia clássica geralmente é escrita em prosa. A apocalíptica é escrita em poesia. E por que essa profecia apocalíptica se tornou necessária, diferente da clássica? Porque você tinha reinos que estavam dominando Israel. Assíria, Babilônia, Pérsia, Grécia, Roma. E eles agora tinham que denunciar poderes opressores de maneira camuflada. Como eram as músicas do Brasil na época da ditadura. Que tinha que falar nas entrelinhas, né? Do governo, sem o governo perceber. Então, por exemplo, afasta pai, de mim, afasta de mim esse cálice, pai, afasta de mim esse cálice de vinho tinto de sangue. A gente pensa que está falando do Jesus lá no... Não, o autor foi muito perspicaz, porque ali, na verdade, ele não está falando de Jesus com o cálice, é cálice sharab, é o verbo, é o imperativo. Você está proibido de falar. Proibido de falar. Então, apocalíptica era mais ou menos isso aí. Esse nome apocalíptica é um nome que Frederick Luke, que é um autor alemão, que deu esse nome para esse tipo de literatura. Então já aprendemos que é um desdobramento da profecia clássica que surgiu desse modo. E o último livro da Bíblia, o livro do apóstolo João, Deus inspirou a João a escrever em forma de Apocalipse. E o que eu vou fazer aqui agora? Nós vamos dividir todo o Apocalipse de maneira que o pessoal vai entender todinho em um bate-papo. Tá bom? Deixa eu ver como é que a gente pode começar aqui. Eu acho que a gente pode começar primeiro falando das interpretações que tem do Apocalipse.